Veja que Sou de Deus. sou de Deus. Então, já abriram todos? Ezequiel 33. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, então o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e o que? Não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma única vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Então olhe para mim, por favor. Atalaia era o nome daquele soldado que ficava na torre de vigia, no lugar mais alto, um lugar privilegiado, onde ele podia ver o que os outros não viam, e tinha a obrigação de estar atento, para que quando viesse o perigo, fosse um exército estrangeiro ou outro perigo qualquer, ele tinha a obrigação, o dever de tocar a trombeta para avisar o povo na cidade, os soldados, para eles não serem pegos de surpresa. E qual era a regra? Qual era a lei? Era que se o atalaia, por uma distração ou por algum outro motivo, não tocasse a trombeta e as pessoas na cidade fossem pegas de surpresa e alguma delas morresse pela falta de aviso do atalaia, então o sangue delas seria cobrado de quem? Do atalaia, que não avisou, que não anunciou, não tocou a trombeta. Amém? Por outro lado, se o atalaia fizesse a parte dele, tocasse a trombeta, mas a pessoa lá dentro, ela é quem não se deu por avisada, estava distraída, não quis dar ouvido e vier a morrer, o atalaia não tem culpa alguma, porque ele fez o quê? Fez a parte dele. Agora, o que esse exemplo tem a ver conosco? O que tem a ver com o lado espiritual? Ele diz, Deus diz aí no versículo 7: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lá anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas o que? Porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então Deus estava falando aqui com o profeta Ezequiel, e hoje está falando comigo, com você, porque nós, a exemplo do atalaia, nós estamos num nível diferente das outras pessoas. A gente ouve o que eles não ouvem, a gente vê o que eles não veem, a gente ouve da boca do próprio Deus a sua palavra, e por isso ele nos constitui automaticamente, nos colocando nessa posição privilegiada, ele nos constitui como atalaia, e por isso nós temos também o dever de tocar a trombeta, de falar sobre a volta de Jesus, sobre aquilo que Deus colocar na nossa boca para falar com as pessoas. Amém? Só que assim como alguns profetas do passado tinham medo, receio, porque você sabe, nem todo mundo gosta de ouvir a verdade, não é? É ou não é? Sim ou não? Quantos profetas foram mortos
Quantos profetas, quando foram confrontar ou falar o que Deus havia mandado falar, foram presos? Veja o caso, por exemplo, de Jeremias, que foi lançado numa cisterna por causa daquilo que Deus mandou ele falar. O caso de João Batista, que foi decapitado quando falou sobre o pecado de Herodes, e tantos outros. Então havia um ou outro profeta, um ou outro atalaia que pensava o seguinte: olha, eu sei que Deus mandou eu falar isso, mas se eu falar eu vou ser perseguido, se eu falar eu posso ser morto, se eu falar eles vão me expulsar da cidade, e assim por diante. Então o que eles faziam? Se calavam. Aquelas pessoas que deixaram de ser avisadas, Deus cobrará daquele profeta. Entende? Como hoje também não é diferente. Quantas pessoas que Deus toca nelas para ela evangelizar, para ela falar. Às vezes tem uma pessoa no trabalho dela, às vezes tem alguém lá no prédio onde ela mora, às vezes até na família dela, que Deus está tocando nela para convidar ela, para falar de Jesus, ou simplesmente dar o seu testemunho para ela. Mas o que é que tem gente que faz? Se cala, porque tem medo de ser perseguido, tem medo de ser criticado, tem medo de ser mal interpretada. Sim ou não? Eu me lembro de um caso, algum tempo atrás, que o bispo deu um exemplo de uma senhora que estava com depressão, há muito tempo com depressão, vivia, por causa da depressão, vivia um inferno de vida, e tinha o desejo de se matar. E um dia, ela assistiu o programa de televisão, foi para a igreja. Aí, para surpresa dela, quando ela chega na igreja, ela encontra quem? De uniforme, ali trabalhando na reunião? A vizinha de frente da casa dela. A vizinha de frente, porta com porta no prédio, era obreira da igreja, e ela não sabia. Ao ponto da vizinha, da senhora que chegou pela primeira vez, ficar surpresa e dizer assim: ô fulana, tudo bem com você? Eu não sabia que você vinha para a igreja, você frequentava essa igreja. Não, eu sou obreira há tantos anos. Enfim, a gente fica a pensar: poxa vida, quantos que estão na igreja e que da mesma forma ninguém sabe, às vezes até na família, que ela vem à igreja. E o que esse atalaia ou essa atalaia está fazendo? Ela está tocando a trombeta? Ela está anunciando? Não. E o que é que Jesus diz? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Uma pessoa assim, ela jamais vai receber o Espírito Santo. Uma pessoa assim jamais poderá se considerar uma nascida de Deus, um filho de Deus. Por quê? Porque tem vergonha do Pai. Você vê que tem gente que não tem vergonha de assumir que é homossexual, tem gente que não tem vergonha de assumir que tem um vício, mas tem gente da igreja que tem vergonha de falar de quem? De Jesus. Não é verdade? Sim ou não? Mas essas pessoas um dia, elas podem até ser salvas, se converterem, quem sabe se nascerem de novo, mas será muito doloroso uma pessoa chegar lá no céu e ouvir Deus dizendo assim: olha, muitas pessoas poderiam ter vindo junto com você, se você tivesse tocado a trombeta. Enfim, foi o que Deus falou aqui para Ezequiel. Mas o que eu queria que você prestasse muita atenção e se concentrasse também é no que ele continua no versículo 12. Ele diz assim, um outro alerta muito importante nessa palavra: tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Guarde bem essa frase. Você pode até repetir comigo, por favor. A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Aí ele continua: e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Guarde também esta frase, que diz que a impiedade do ímpio, repita por favor, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade.
E ele continua: nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Você conseguiu entender o que Deus quis dizer? A justiça do justo não o livrará no dia que ele pecar, como também a impiedade do perverso, do ímpio, não o condenará no dia que ele se arrepender. Como assim? Deus, ele explica, versículo 13: quando eu disser ao justo, certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, o quê? Praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, e andando nos estatutos da vida, e não praticando a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça se fez, certamente viverá. Amém? E agora, você entendeu? Ainda não? Então eu vou desenhar para você. Vem aqui, obreira, por favor. Vem aqui, obreira. O que Deus está dizendo, e é muito importante que você preste atenção, é o seguinte exemplo que Deus está explicando. Ele diz o seguinte: imagine que a obreira, vem aqui desse lado, por favor. Imagine que a obreira Kátia é aquela pessoa que nasceu na igreja, viveu 30 anos na igreja, 20 e tantos anos de obreira, e depois de todos esses anos servindo a Deus, vivendo na justiça, ela decide largar tudo. Ela diz o seguinte: eu já ganhei muitas almas, eu já servi a Deus muitos anos, eu já estive na igreja todo esse tempo, mas agora chega, me cansei, não quero mais nada disso. Ela se afasta e morre logo a seguir. Deus está dizendo: a justiça do justo não livrará no dia que ele pecar. Ou seja, aqueles anos todos de justiça, aqueles anos todos de bons serviços prestados na obra de Deus, aqueles anos todos de fidelidade, não livrará ela daquele pecado se ela não se arrepender. Entende, Senhor? Por isso Deus fala: não me virão à memória a justiça dela, dele no dia em que ele pecar. Quem está entendendo? É justo isso? É justo? Você vai entender por que é justo. Porque em seguida ele diz: a impiedade do ímpio não o condenará no dia em que ele se arrepender, se converter. Imagine, por exemplo, vem aqui, obreira, por favor, que a obreira Luana é o oposto da obreira Cátia. Ela é aquela pessoa que viveu a vida inteira no mundo, nunca quis saber de Jesus, pelo contrário, toda vez que era evangelizada, ela zombava da fé, cuspia quando se falava de Jesus, nunca quis saber de nada, falava mal de todo mundo, mas no fim da sua vida, lá no leito de dor, ela se arrepende e diz o seguinte: olha, meu Deus, se ainda houver chances de me salvar, me perdoe. Eu reconheço que a vida inteira eu te neguei, te desprezei, mas agora estou arrependido e preciso do seu perdão. E morre minutos depois. Ela vai ser salva? Mas como assim? A vida toda nunca quis saber de Jesus e agora, minutos antes de morrer, é assim? Sim ou não, pessoal? Pois bem, Deus está dizendo: não me virão à memória todos os anos de iniquidade, se o ímpio se converter do seu pecado. Sabe o que eu entendo? É que para Deus o passado não importa, seja ele bom ou ruim. O que importa para Deus é a nossa condição atual. O que importa para Deus é quem nós somos agora. Não importa se você foi a vida inteira um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus, você é agora, porque isso não fará diferença se você hoje não é mais a pessoa que você um dia foi. Assim como muitos de nós,
alguns de vocês que levaram anos para se converter, tiveram uma vida inteira de pecado, Deus não jogou na sua cara no dia que você chegou à igreja, os anos que você viveu longe. Lembra do ladrão na cruz? Quando Jesus estava lá na cruz, e um daqueles ladrões disse para Jesus que estava arrependido, reconheceu a Jesus como Senhor, e o que é que Jesus disse para ele? Jesus disse: ah, bandido esperto, agora que você resolve se converter, você viveu a vida inteira roubando, e agora que você sabe que vai morrer, você pede perdão? Negativo, vai para o quinto dos infernos. Foi isso que Deus fez? Jesus fez? O que é que Jesus falou? Então, se ele esquece o passado de pecado, como que eu posso cobrar que ele fique lembrando as coisas que eu fiz corretas e que hoje eu já não faço mais? E sabe por quê, pessoal, que Deus fala isso? Porque é triste, mas tem pessoas que estão dentro da igreja que acham que já fizeram o suficiente para serem salvas para sempre. Eu posso lhe dar uma experiência que eu tive? Muito obrigado, Brejo, obrigado. Muito triste, mas é verdade, eu preciso falar para você. Eu já fiz muitos funerais, de todos os tipos, de gente da igreja, de gente que não é da igreja, que não era da igreja, mas houve um funeral que eu fiz que me marcou, e que profundamente eu fiz por causa do dever que tinha que fazer, porque aquilo me mexeu muito. Logo quando eu cheguei aqui em Portugal, ainda lá no antigo Vale Formoso, havia uma obreira, ex-obreira, que era muito dedicada, muito antiga na obra, era inclusive até responsável da Santa Ceia durante muito tempo, e houve um desentendimento com o bispo lá na época, e ela, magoada, pediu para sair de obreira. Passado algum tempinho, descobriu-se que tinha um cancro, e sabe daqueles cancros que vem e mata logo? E quando ela estava no hospital, o bispo quis algumas vezes ir lá visitar ela, e ela não aceitou, não aceitava a visita dele. E antes de morrer, sabe qual foi o último pedido dela? Que o marido, ela pediu para o marido que não deixasse aquele bispo fazer o funeral dela. E então, quando ela veio a falecer, o bispo ligou para mim, que eu era pastor em Galho, ao lado, e pediu para que eu fizesse, e me falou: olha, eu estou pedindo para você, porque ela antes de morrer, pediu que não fosse eu a fazer o funeral dela. Aí eu pergunto para você, não sabemos se ela foi salva ou não, porque é ela e quem? Ninguém tem esse conhecimento para dizer. Não sabemos o que aconteceu nos seus últimos segundos de vida, e enfim, mas honestamente, quantas pessoas como ela, que já estiveram na igreja tantos anos, serviram a Deus, ganharam tantas almas e perderam a própria delas. Então Deus está dizendo: não olhe para trás, seja o teu passado bom, ou seja o teu passado ruim, Deus está dizendo: o que importa é agora. Como é que você está agora? Quem você é agora? Se Jesus voltar agora, você está pronto para ser salvo? Se você morrer agora e partir agora, você está pronto para ser salvo? Você sabia que domingo agora morreu uma pessoa dentro da igreja em Figueira da Foz? Aliás, eu até tenho que falar com o pastor, já é o segundo que vai lá, que já morre dentro da igreja. Um foi o pastor, e agora foi um membro. Domingo agora, um casal chegou para assistir a reunião, era 9:15, sentou na primeira fileira, teve um ataque fulminante do coração, o resgate chegou, o pastor começou a reunião com o resgate lá, dando, como que é? Aquele choque, para tentar ressuscitá-lo. Ficou lá 30 minutos, tentando ressuscitar o senhor que veio a falecer. Dentro da igreja. Será que ele sabia que aquela seria a sua última? Aliás, nem chegou a ser a última reunião. Será que ele imaginava que não chegaria nem a assistir aquela reunião? Então, o que eu quero dizer para você? É que
Nós temos que ser salvos. Se estávamos salvos ontem, temos que estar salvos onde? E aonde? E dia após dia. E permanecer salvo até o fim. Porque não vai ter, como se costuma ter na vida profissional, né? Na carreira, as pessoas, elas importam muito com o tempo de serviço. Não é isso? Por exemplo, na carreira militar, o tempo de serviço militar é importantíssimo. Na vida profissional, a pessoa, ela faz 30 anos de casa, 30 anos de carreira, logo ela vai se reformar, não é assim? Não há reforma na fé, não há aposentadoria, só é salvo quem for salvo e permanecer salvo até o fim, dia após dia, amém? Esse é o primeiro dever do atalaia, é ser salvo, e o segundo, salvar o máximo que ele puder, amém? Fiquem de pé, por favor.